Que a paz do Mestre nos envolva e tenhamos uma noite proveitosa. Primeira vez que nos visita? Seja muito bem-vindo. A casa é sua, sinta-se abraçado. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma noite de Natal. Vou começar com uma pergunta dirigida a duas pessoas da plateia. Gabriel e Rafaela. O que nós comemoramos hoje? Excelente. Então os caras sabem uma piadíssima. Ambos estão corretos. Trabalhem aqui, equipe. O que é Natal? A palavra Natal. A gente fala direto, né? Natal vem do latim natalis, que quiser, referente a nascimento. Certo? Quando você fala Natal, você está falando o quê? Alguém nasceu. Ou algo nasceu. Certo? Em latim hoje seria Natalis Dominis, ou seja, o nascimento do Senhor. Certo? E é o dia 25 de dezembro, como disse o Gabrielzinho, com a nossa amiga Rafaela, nascimento de Jesus. Tranquilo. Aquele que dividiria o tempo antes e depois dele. É tão importante o nascimento dessa figura que hoje o tempo é dividido em antes dele e depois dele. Só que temos um pequeno probleminha. Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, há 2025 anos atrás? Então vamos começar pelo ano. Pelo que é o nosso calendário, Jesus nasceu há 2025 anos atrás. Só que a gente vai no Evangelho de Mateus, ele vai escrever. Só dois evangelistas, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. João e Marcos não escrevem sobre a infância de Jesus, mas Mateus e Lucas escrevem. E Mateus vai falar o seguinte: olha, Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande. Bom, é uma data bem certa. Só que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Opa, então temos pela própria Evangelho que Jesus nasceu antes de Cristo. No mínimo, 4 anos antes. A gente vai no Evangelho de Lucas e ele fala assim: olha, Jesus nasceu durante o censo de Quirino. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Certo? Governador da Síria. E esse censo existiu. E ele foi marcado no ano 6 antes de Cristo. Então já temos um probleminha. Provavelmente, Jesus nasceu uns 6 ou 7 anos antes da nossa data. Então a gente até brinca, né? Jesus nasceu antes de Cristo. E o dia e o mês? Já vimos que o ano temos um problema. E o dia e o mês? Dia 25 de dezembro. Lá nos relatos bíblicos, tem toda aquela historinha do nascimento de Jesus, nós vamos tocar nela daqui a pouco. Ele fala que existiam o quê? Pastores e animais no campo. Dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, é que clima? Inverno, frio e neve. Então não existiria animais e pastores no campo. Os animais estavam recolhidos nessa época. Já temos um probleminha aí. Então provavelmente Jesus nasceu mais no início da primavera, março, abril, que vai coincidir mais ou menos com a sua morte lá na Páscoa judaica. O que o pessoal fez? Para não ter duas comemorações muito pertinhas, puxou uma para trás. E por que o dia 25 de dezembro? Que é uma data pagã. Tem várias datas no dia 25 de dezembro. E uma mais importante é chamado Sol Invictus. Porque o dia 25 de dezembro, ele marca o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É onde a noite é mais longa. A partir daí, cada noite vai ser mais curta, o sol vai aparecer mais e será mais quente. Então, no solstício de inverno, provavelmente uma escuridão maior com um frio maior. Então, a partir daí, no dia 25 de dezembro, o sol invicto,
ele vai o quê? Vencer a escuridão até chegar à primavera. Isso era uma atividade do paganismo. Aí o que o pessoal fez? Aproveitando essa atividade do paganismo, colocou o nascimento de Jesus no dia 25. Ele é o sol invicto e derruba a noite, desfaz as trevas e nos aquece. Então, para ficar mais fácil com que os pagãos se convertessem ao cristianismo, colocamos no dia 25 de dezembro. Bom, já que nós destruímos as datas e os anos, né? Ou seja, a gente já não sabe mais o que vai fazer da vida. Por sinal, algumas igrejas cristãs ortodoxas comemoram o aniversário de Jesus não no dia 25, mas no dia 6 de janeiro. Então tem um problema de datas aí. Mas isso importa? Não importa. Se Jesus nasceu no dia 25, no dezembro, simplesmente para nós não importa. Então hoje nós vamos chegar no nosso tema, uma noite de Natal, mas nós não vamos falar sobre uma noite de Natal. Nós vamos falar sobre 3 noites de Natal. A primeira noite de Natal ocorreu há mais de 2000 anos atrás. E o que no senso comum, né, que a gente conta, as historinhas que a gente conta, como é que nasceu Jesus? José e Maria, certo? Estavam lá aonde? Nazaré. Eles moravam em Nazaré. Mas por causa do censo de Quirino, que era o governador da Síria, e a Síria englobava essa parte da Judéia, fez um censo. O que é um censo? Contar pessoas para fins de impostos. Então ele determinou o quê? Todo mundo deveria ir para a sua aldeia de origem. Mas a origem de quem? Do homem. Para lá ser contado. E José era de que cidade? Belém. Aí José e Maria pegam o seu burrinho, ela grávida, e sai de Nazaré em direção a Belém para responder ao censo. Segundo a história que nos contam, chegou em Belém, o que aconteceu? Maria começou a entrar em trabalho de parto, e eles começaram a procurar lugar para dormir, não é isso? E não acharam lugar nenhum. Foram para onde? Uma estrebaria, não é isso? E lá ela deu à luz a Jesus, que ficou em cima de uma manjedoura. Ok? Essa é a nossa historinha bacana, que nós já vimos. Só que nós temos um probleminha. A história não foi bem assim. Por que a história não foi bem assim? Belém era um vilarejo. Se tinha 300, 400 pessoas, eram muito. Todo mundo se conhecia. E a família de José era da onde? Belém. Ou seja, o que ele ia encontrar em Belém? Um monte de família. Por que ele não ficou na casa de ninguém? Com a mulher dele grávida? É um erro de tradução. Eu não sei a palavra exata, não vou dizer para vocês aqui. Mas não queria dizer hospedaria, mas sim quarto de hóspedes. Então José foi abrigado numa casa de familiares. Só que na hora de traduzir para quarto de hóspedes, traduzindo para hospedaria. Quando Lucas vai escrever essa parte, né, vai traduzir, lembra lá do bom samaritano? No final, o bom samaritano coloca a pessoa onde? Numa hospedaria. Só que a palavra que Lucas usa para hospedaria aí é diferente da que Jesus nasce. Ele nasce como casa de hóspedes. Como houve um censo, todo mundo foi para Belém e todas as casas estavam lotadas. E normalmente, como era com uma casa lá, você tinha um quintal ou até mesmo um subpavimento para os animais. Dali você tinha fendas, certo? Tipo pequenos currais. Você colocava comida para os animais. Tinha o primeiro piso. E no piso de cima, a casa de hóspedes ou hospedaria. Como estava cheio a hospedaria, onde é que José e Maria ficaram? No primeiro pavimento. E ali ela deu à luz a Jesus. Que foi colocado aonde? Esses pequenos curraizinhos. Não é isso? Mas cercados de quê? Da família. Quer dizer, Douglas, que é nosso presépio, né? Nós temos um lá em casa, né?
Nosso presépio é bem bacana. Você tem a figura de Buda e nos pés de Buda tem um presépio. Lá é bem bacana, né? Quer dizer, então, que o nosso presépio está errado? Sim. Ele foi sendo adaptado ao longo do tempo. Você sabe de onde veio o presépio? Ele foi criado em 1223 por uma figura chamada Francisco de Assis. Como a maioria das pessoas daquela época já, 12 séculos depois de Cristo, já não estavam mais lembrando de Jesus, e a maioria não sabia nem ler, nem escrever, e ele começou a contar sobre o nascimento de Jesus. Essa historinha que nós ouvimos aqui. E as pessoas não conseguiam visualizar. E falou assim, peraí. E montou uma figura, onde tem Jesus, Maria, José, os pastores, os bichinhos e os 3 reis magos, que não eram reis, não eram magos e não eram 3. Mas é uma outra história, certo? Hoje é Natal. Então, foi ele que montou o presépio e nós temos ele até hoje, certo? Mas independente de como foi, ou de como foi, nós temos que ter certeza que ele marca o nascimento dentro de nós do espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. E marca a presença do próprio governador planetário no nosso meio. É como se o presidente da República fosse na favela mais humilde que tinha lá e vivesse no meio de nós. É a mesma coisa. Tanto que a pessoa fala assim, mas Jesus não é Deus? Algumas escolas religiosas pregam isso. Católicos, a grande parte dos protestantes falam sobre isso. Nós espíritas falamos que não. São figuras distintas. Deus, onipresente, onipotente, onisciente, criador de tudo. Jesus, um irmão maior, um mestre, um irmão muito mais velho do que nós, que já gerencia as nossas vidas muito antes de nós existirmos. Então, nossa primeira noite de Natal, que todo mundo conhece, ela vai ser simbolizada para nós aqui como um presépio. Certo? Aquela historinha bonitinha. Jesus nascendo na manjedoura. Ok? Vamos para a segunda noite de Natal. A noite de ontem para hoje. O que mais a gente vê por aí, andando? Papai Noel. Rena. Alguém já viu uma rena? Alguém já viu uma rena na vida? Não. Alguém já andou de trenó? Já andou de trenó? Eu nunca andei de trenó. Né? Neve. Um calor miserável que nós estamos tendo agora. 30 e lá vai bordoada. Um velhinho com uma roupa de veludo. Bota, lua. Você viveu isso ontem. É complicado pra gente, né? Entra sem avisar na casa das crianças para entregar presente. Recebeu presente de Natal? Recebeu? Que bacana. Ou seja, com renas e trenós. Bacana. Luzes, né? Para tudo que é lado. Árvores iluminadas, fachadas iluminadas, aquela coisa toda. Comida e bebida farta. Uma boa parte, pelo menos, não é isso? Troca de presentes. O que você deu pro tio de presente, Rafinha? Nada, né? Tá bom. Troca de presentes, alegrias, não é isso? Muitas vezes aparentes, mas dentro de nós ainda continua aquela ferida doendo. A gente se embriaga naquela alegria superficial e não deixa transparecer a ferida anterior. Mas onde entra Jesus nessa segunda noite de Natal? Normalmente, quando lembrado, coadjuvante. No máximo uma prece, né? Quando acontece. Mas você vai no shopping lá que você vai ver o quê? Jesus? Não.
Papai Noel. Vou fazer um parênteses aqui. Opinião particular minha, totalmente minha. Jesus para mim é uma construção... Jesus não, o Papai Noel para mim é uma construção umbralina. Certo? Para poder apagar Jesus. Por quê? Qual a próxima data importante de Jesus? A morte. Que é na Páscoa. Inventaram o quê? Um coelhinho. Deu pra ver que toda vez que é uma coisa importante, o nego apaga Jesus e bota alguma coisa no meio do caminho. Um coelho que bota ovo e chocolate. Eu adoro, mas uma coisa está errada. O que aconteceu no dia 30 de outubro de 1517? O início da igreja protestante. Quando Lutero botou as suas 90 ou 92 teses na porta da igreja. O que nós comemoramos no dia 30 de outubro? Halloween. Tudo que é data importante, acontece alguma coisa. Espere que um dia vão colocar algo no lançamento do Livro dos Espíritos. Vou inventar alguma coisa, tá? Agora. Conclusão, essa segunda noite de Natal, que é a que nós vivemos agora, vamos marcá-la então. A primeira noite de Natal foi um presépio. A segunda noite de Natal vai ser uma festa. Certo? Nós dizemos de ontem de festa. Uma noite de festa. E a terceira noite de Natal? Oi? Isso aí é consequência da segunda noite. A terceira noite de Natal, essa nós estamos vivendo exatamente agora. Deixamos as nossas casas, nossos parentes, nossos amigos, e viemos a um centro espírita ouvir um louco falar. Desconstruir o Natal. Quantas pessoas no dia 25 estão dentro das suas escolas religiosas, dos seus templos, ouvindo sobre o aniversariante do dia? Jesus. Todo mundo sabe a primeira noite de Natal. Todo mundo viveu a segunda noite de Natal. Mas quando se predispõe a viver a terceira noite de Natal, buscando aquilo que é mais importante, não é como ele nasceu, não é a data, não é a festa, mas qual é a sua mensagem. Porque eu posso achar bonitinho como ele nasceu, posso saber as datas, posso festejar, mas se eu não vivo os seus ensinamentos, do que adianta? Absolutamente nada. E é por vivermos, não vivermos os seus ensinamentos, é que nós nos encontramos na atual situação. Espíritos em provas e expiações. Nos preocupamos e nos festejamos seu nascimento e morte, mas não estamos nem aí para aquilo que ele nos ensinou. Temos em mente a manjedoura e a cruz, mas esquecemos do ponto alto do mestre, o Sermão da Montanha. Você fala lá, manjedoura, os bichinhos, os 3 reis magos, conheço. A cruz, não, conheço. Depois, voltou 3 dias depois. E o Sermão da Montanha? Quem já leu? Quem se dispôs a ler o Sermão da Montanha? Pouquíssimos. Eu prefiro de Mateus. Se eu não me engano, capítulo 25? Não, minto. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas por que ele é importante? Nós vamos descobrir daqui a pouco. A verdade é que, para nós, no nosso íntimo, Jesus ainda não nasceu. Nós comemoramos que ele nasceu há mais de 2.000 anos atrás, mas tem de nós. Ele ainda não nasceu. Por que ele não nasceu? Porque os nossos corações ainda não foram fecundados sequer pelos seus ensinamentos. E como o nosso coração não foi fecundado pelos seus ensinamentos, nós não passamos aquele período de gestação dessas lições dentro de nós. Para que ele realmente renasça dentro de nós através dos seus exemplos. Puxa, Douglas, por que isso?
quanto ainda a gente faz coisas erradas de caso pensado. Não perdoa, fala mal, julga sem necessidade, deixa passar oportunidades de benevolência e caridade. Às vezes a gente não é caridoso nem conosco mesmo. Ou seja, nós estamos, apesar de 2000 anos, no nascimento do nosso mestre, ele ainda não nasceu dentro de cada um de nós. Caridade, benevolência, humildade, paciência, perdão. E o ouvido mais próximo da minha boca é qual? O meu. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando principalmente para mim. Eu sou um ser extremamente paciente, extremamente humilde, né? Eu sempre brinco, né, que a humildade é uma das minhas inúmeras virtudes, né? Até para mim. São conceitos ainda imperfeitos para o nosso entendimento. A gente não consegue nem entender direito o que é perdão. A gente não consegue entender que quando você perdoa, você não beneficia o perdoado, você beneficia a si mesmo. Aí depois você vai entender que o ideal é não perdoar. Deus perdoa? Não. Jesus perdoa? Não. Porque para perdoar ele tem que ser ofendido. E eles, sabedores da nossa pequenez, sabem que o que nós fazemos é por pura ignorância e imaturidade. Então, agarrados à manjedoura e à cruz, ainda esquecemos as lições do Mestre, que além de Jesus ainda não ter nascido em nossos corações, e muitas das vezes ele está morrendo. Engolfados no nosso materialismo, nas nossas preocupações do dia a dia, nas sensações de prazer, muitas vezes eles são esquecidos. É por isso que a gente tem que nos voltar o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Mas o que tem lá de tão importante? É tão importante que metade do Evangelho, segundo o Espiritismo, mais da metade, está calcado aonde? No Sermão da Montanha. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dar para nós o quê? As balizas morais da nossa doutrina. Porque, na verdade, a gente não precisa tanto mais de conhecimento. Nós precisamos mais de moralidade. Porque a nossa asa do conhecimento já é desenvolvida. Mas a nossa asa moral ainda é raquítica. Então o Evangelho nos traz a baliza. E metade está lá. Lá no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Lembra as 8 bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer bem-aventurança? A verdadeira felicidade. Então ele começa o Sermão da Montanha falando, olha, para vocês serem verdadeiramente felizes, é isso aqui. Lá vai falar sobre o perdão. Vai ser a primeira vez que ele vai falar sobre o Pai Nosso. Que alguém dispara lá. Nos ensine a orar. E é a primeira vez que ele faz Pai Nosso. Ele vai falar sobre amar os nossos inimigos. Numa época em que os hebreus, os judeus, melhor dizendo, eram perseguidos e dominados pelos romanos. E ele vai falar o quê? Ama os teus inimigos. Não acumuleis riquezas na terra. Não deveis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, Deus da riqueza. Não julgueis. Cuidado com os falsos profetas. Está tudo lá no Sermão da Montanha. Eu estou só puxando os mais importantes. Buscai e achareis. Batei e abri-vos-á. Se nós conseguirmos ler o Sermão da Montanha, entendê-lo na sua plenitude e aplicá-los no nosso dia a dia, não importa como Jesus nasceu. Não importa que época foi. Não importa as festas que nós teremos. Porque é um roteiro para a nossa felicidade. A manjedoura representa a primeira noite de Natal. Os festejos
a segunda noite. E as lições do Mestre, através principalmente do Sermão da Montanha, a nossa terceira noite. Mas afinal de contas, eu entendi tudo isso. Não é aniversário de Jesus hoje? E o que você faz com uma pessoa quando ela faz aniversário? Felicita e dá o quê? Presentes. Qual o presente que nós devemos dar a Jesus? Está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Um pouquinho antes, ele vai falar sobre a parábola dos talentos. E logo após a parábola dos talentos, ele entra nessa fase, que fala que seremos, ao final, separados dos bodes das cabras. Uma à direita, outra à esquerda. E ele vai falar assim: vocês que estão à minha direita são aqueles que me deram de comer quando eu tinha fome, me deram de beber quando eu tinha sede, me abrigaram quando eu estava perdido, me deram roupa quando eu estava nu, foram me visitar quando eu estava preso, ataram as minhas feridas enquanto eu estava ferido, eu estava doente. Aí estavam à direita e falaram assim: mas Senhor, quando nós fizemos isso para ti? Aí que vai estar em Mateus 25, 40. Quando fizerdes tudo isso a um desses pequeninos, a mim também o fareis. Então ele dá aqui a dica de qual é o presente que eu posso dar para Jesus. É ajudar todos à minha volta em seu nome. Isso chama-se caridade. E qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E o presente da caridade dado a Jesus, ele não é só no dia 25. Ela em todos os dias das nossas vidas. Por isso que a data não é importante, apesar de ser um marco. Os festejos são bacanas, mas não são o mais importante. O mais importante é o presente diário que eu dou ao nosso mestre dentro das boas ações que eu posso fazer. Começando comigo, depois da minha família, que é muito difícil. Dar aqueles presentes do perdão, do entendimento, da fraternidade, da compaixão dentro da própria família. Depois os locais de trabalho e a gente vai abrindo. Então que cada ato que nós façamos a partir de hoje, na nossa terceira noite de Natal, que vai durar até o próximo dia 25 do próximo ano, sejam atos voltados ao bem, em nome do nosso Mestre. Que nós sejamos as bênçãos que tanto pedimos ao nosso Mestre. A gente pede bênçãos, pede tudo, mas esquecemos que nós podemos ser as bênçãos dos outros. É ajudando que a gente é ajudado. É consolando que a gente é consolado. Como já dizia Francisco de Assis. Que essa terceira noite de Natal, que inicia hoje, seja o centro das nossas atenções diárias nesse novo ano que se descortina. Obrigado pela presença de todos e pela paciência.